Olá, 6 de dezembro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. Transtorno. Aeroporto Internacional de São Luís fecha para pousos e decolagens por falta de visibilidade. A Assembleia aprova projeto que altera o sistema tributário maranhense. Aqui no estúdio, confira uma entrevista com o secretário de Segurança, Jefferson Portela. Entre outros assuntos, ele fala sobre o ataque a Bacabal e o ataque de ontem à noite a uma agência bancária em Humberto de Campos. E a delegada Kazumi Tanaka fala sobre o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. No esporte, Maranhão e Pinheiro vão disputar a final da Copa FMF. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira. Hoje você já percebeu aí, né? Programa mais uma vez cheio de informação para você. Já vamos falar sobre essa situação no aeroporto. Na madrugada, por volta de 3 da manhã, o aeroporto aqui de São Luís, o aeroporto internacional da capital maranhense, foi fechado para pousos e decolagens. A última operação que aconteceu no aeroporto foi por volta de 1h30 da manhã. A partir daí, o aeroporto ficou fechado e até agora o transtorno, claro, é enorme para as pessoas. Há um número grande de pessoas aguardando lá no aeroporto, muitas reclamando de falta de informação, reclamando também das acomodações. Para que você tenha uma ideia, cerca de 5 voos foram desviados para outras cidades, como por exemplo Fortaleza. Muita gente quer embarcar agora, 6h20 da manhã, aquele voo ali no começo da manhã. Eles continuam no aeroporto e há informação de algumas companhias de que só devem embarcar por volta das 18 horas. Então vão ficar aí cerca de 12 horas aí aguardando para o embarque lá no aeroporto de São Luís. Já nós vamos trazer informações aqui com o nosso repórter Hugo Viegas aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Vamos falar já sobre esse assunto, tá bom? Daqui a pouquinho no estúdio vamos receber o secretário Jefferson Portela ao vivo. Eu estarei ao lado de Silvan Alves entrevistando o secretário, falando de vários assuntos, fazendo já um balanço desse ano de 2018, esse ciclo que se encerra também em 2018. Sobre o caso de Bacabal, vamos acompanhar uma reportagem já sobre a apresentação desses bandidos que foram trazidos ontem aqui para a capital maranhense. Na verdade, ontem já foi na noite, né? Na noite de... e no dia seguinte, no caso ontem, eles já foram apresentados numa entrevista coletiva. Vamos saber detalhes a respeito desse caso também. Tudo isso já ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 2 minutos. Foram aprovadas esta semana as mudanças no currículo do ensino médio. Elas começam a valer somente em 2020, mas já começam a dividir opiniões, como mostra o repórter Ciro Mineiro. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Educação, que por 18 votos favoráveis contra 2 abstenções, aprovou a Base Nacional Comum Curricular, que reformulará o ensino médio em todo o país. A implantação total desse novo modelo deve ocorrer até 2022. Mas desde agora já se prevê que a medida causará inúmeros impactos. É notório, todos nós sabemos que as escolas elas sofrem de uma precarização, isso em todo o Brasil. E lembrando que a reforma é para a escola pública. O maior número de escolas que atende o ensino médio está centralizado na rede pública. São mais de 28 mil escolas do ensino médio que terão que obedecer às novas decisões governamentais. De modo geral, a Base Nacional Comum Curricular estabelece que somente a matemática e o português permanecerão como matérias obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Quanto às demais disciplinas, serão os estados que vão decidir de que forma irão ofertá-las. No colégio universitário, os quase 400 estudantes do ensino médio deverão concluir o 2º grau através do atual modelo, o que não está garantido para os próximos anos. Até quando puder, a escola pretende resistir às mudanças que serão impostas. Mesmo se sabendo que o governo ele determinou um prazo que até 2022 a nova base tenha que ser implementada em todo o país, mas nós, enquanto escola de aplicação, vamos resistir o máximo para que nós possamos garantir um ensino de qualidade, um ensino que possa formar cidadãos críticos, cidadãos capazes de fato de, ao saírem do ensino médio, né, terem uma visão ampla de todo o conhecimento da humanidade e poder, na qualidade de cidadão, escolher seus percursos, né, escolher seus caminhos enquanto profissionais. Esta professora defende que o problema na educação do Brasil é mais estrutural do que curricular e que a Base Nacional Comum Curricular prejudicará, inclusive, no ingresso às universidades públicas. O problema do ensino médio não é currículo.
problema do ensino médio é estrutural, formação de professores. Não é a aprovação de uma base nacional, que é um currículo mínimo, não é uma prescrição do que o aluno deve aprender, que vai resolver o problema do ensino médio público. A retirada, a exclusão da história, geografia, artes, educação física, a oferta dos cursos e os projetos pedagógicos dos cursos nas universidades sofrerão impactos, deverão passar por um processo de revisão. Para este outro professor, faltou diálogo antes da aprovação desse novo modelo de ensino médio, que poderá gerar graves consequências. As audiências públicas, elas na maioria das vezes foram canceladas, evitando-se assim o diálogo com as partes para se poder construir uma base nacional comum que fosse de interesse de todos e que pudesse garantir o mínimo dos conhecimentos construídos pela humanidade até então aos alunos. O ensino médio, ele é geral, ele é formador do cidadão nas suas condições mínimas. E se o Estado não oferecer essas condições mínimas, esse cidadão certamente será prejudicado. Parte de uma organização criminosa suspeita de explodir um caixa, o cofre, na verdade, de um centro de distribuição do Banco do Brasil, lá em Bacabal, foi apresentada ontem aqui na capital. Ao todo, 10 homens foram presos. 8 suspeitos foram apresentados no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Outros 2 integrantes da quadrilha permanecem internados após terem sido baleados. Eles chegaram a São Luís após terem sido capturados em um caminhão-baú em Santa Luzia do Paruá, enquanto tentavam fugir do estado. Também foram apresentadas armas e munições encontradas com a quadrilha, entre elas metralhadoras .50 e 11 fuzis, armamento usado no assalto ao Banco do Brasil em Bacabal. Vocês viram hoje aqui 2 metralhadoras .50, 11 fuzis, 2 pistolas e coletes à prova de bala, inclusive 2 com proteção cerâmica. Então, eles estavam com esse armamento, mas mesmo assim a Polícia Militar, com o nível de equipamento que tem, conseguiu fazer a intervenção devida e o sucesso na ação. Durante a operação, mais de 45 milhões de reais foram recuperados. O secretário de Segurança Pública disse que a maioria dos suspeitos apresentou documentos falsos. Mesmo assim, a participação de alguns deles em crimes em outros estados já foi confirmada. As investigações continuam agora com a participação, inclusive, de policiais de estados como Mato Grosso, Bahia e São Paulo. A polícia quer identificar agora quem colaborou com a quadrilha. De acordo com o secretário de Segurança Pública, é possível que eles tenham tido apoio em fazendas da região. Vamos falar com o secretário, já está aqui conosco, Jefferson Portela, secretário de Segurança do Estado, o nosso Silvan Alves também. Secretário, prazer tê-lo aqui, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, um bom dia para todos. Secretário, sobre esse aspecto que nós mostramos na reportagem aqui, queria que o senhor falasse sobre esse ponto que o repórter destacou aqui, do envolvimento dessa quadrilha, alguns membros, inclusive, aqui no interior do estado. O que tem sido apurado em relação ao restante do bando? É uma quadrilha de caráter nacional que teve, certamente, um apoio local. E essa parte agora é fundamental para a investigação. Nós queremos saber quem deu hospedagem para eles desde o início, período anterior ao ataque e logo após, durante a fuga, porque um percurso até Santa Luzia eles não fizeram em um dia. Então eles tiveram uma hospedagem na área rural e nós vamos trabalhar forte para identificar quem é este apoio local. Uma organização não vem de fora sem uma base local. E nós temos um caso concreto aqui no Maranhão. É um setor responsável pelo combate de roubo a bancos, estava exatamente envolvido, dando apoio local a organizações criminosas. O Adriano Brandão, que tombou ontem no Pará, pagava a servidores estaduais de segurança para dar cobertura aos seus crimes contra banco. E enquanto isso não foi resolvido, nós não cortávamos aquele canal de apoio local. Então é muito importante saber quem, ou em Bacabal, ou nas cidades próximas, como Bom Lugar, Lago do Junco, Lago da Pedra, deu guarida inicial para esses criminosos que atacaram Bacabal. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia, secretário. Bom dia, Quando o senhor fala desse vínculo, por exemplo, que o Adriano, assaltante perigosíssimo, procurado no Brasil inteiro, considerado, inclusive, um dos principais assaltantes de banco do Brasil, quando o senhor fala desse vínculo que ele estabelecia com servidores públicos, esses servidores públicos eram da segurança, eles estão identificados, o senhor fala que foi cortado esse vínculo, esse braço.
Pode ter muito mais gente envolvida? Como é que a polícia está trabalhando isso aí? Trabalhando para levantar o raio de relacionamento completo. E afirmo, não ficará ninguém de fora da investigação criminal. Nós já temos 2 presos aqui no Maranhão, o delegado Tiago Bardal, o investigador Batistinha. Que eram relacionados com o Adriano? Com o Adriano Brandão, exatamente isto, recebendo pagamentos dele para fazer ao contrário da sua missão, que era combater o rouba-banco, dar uma cobertura para que eles agissem no nosso estado. Então veja a importância de nós descobrirmos quem, ou sendo policial, trai a corporação e a sociedade, ou alguém do mundo privado que tem uma atividade de cobertura, como o exemplo que nós damos, região central. Enquanto nós não descobrimos aqueles que tinham supermercado, hotel, como uma fachada legal de trabalho, e na verdade a sua atividade principal era apoio ao crime, nós não reduzimos os crimes na região central. Após a prisão deles, foi a redução praticamente 100% de rouba-carga e rouba-banco na região central. Secretário, as investigações apontam que há a possibilidade de ter um segundo caminhão aí, inclusive com o resto do dinheiro que foi levado lá de Bacabal? Eu acredito que um primeiro caminhão foi utilizado, foi para despistar a ação da polícia, até porque eles saíram ostensivamente, motoqueiros à frente, sentido Coroatá. E este caminhão não foi localizado e praticamente eu acredito que ele não estava conduzindo dinheiro, era para chamar a atenção da polícia para o sentido Coroatá, quando ele estava tomando outro rumo. Mas nós estamos com o perímetro mantido, não haverá interrupção, nós vamos continuar num perímetro grande, não só nas cidades mais próximas. Veja que Santa Luzia nós estávamos lá e esse perímetro está montado, até porque nós estamos no período bancário até o dia 12, quando vem um pagamento do Estado do 13º, mas tem os pagamentos federais de aposentados, que tem andamento até 10, 12, e a ação vai continuar. E com esse ataque agora a Humberto de Campos, a ordem é dar uma resposta firme e efetiva. Eu quero até o final da manhã, final do dia, a localização deles, a condução deles, ou se houver resistência, vai prevalecer a força do Estado, como já disse em todas as ocasiões. Já que o senhor citou Humberto de Campos, Silvano, me permita, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse caso. Foram 2 carros lá, eles não chegaram a explodir o cofre do banco não é? Não, o cofre principal não foi explodido, e o comandante Pereira, o Pereira Major de Rosário, comanda um grupamento grande, já com reforço de São Luís na área, para fazer a perseguição. Eles estão em incursão na área de mato. Esse fato aconteceu, portanto, para situar você, ontem, portanto, na noite de ontem, né? Já no início da madrugada. Madrugada já de hoje. De hoje. 12 e pouco da manhã. Ô secretário, logo no começo dessas investigações, ainda voltando, retomando essa questão lá de Bacabal, o senhor falava de uma coisa interessante e isso aí gerou o desmembramento da investigação principal, que é prender esses assaltantes de banco, prender toda a quadrilha, mas as investigações que foram desmembradas. Por exemplo, como é que havia uma grande movimentação de dinheiro, com o caso lá de Bacabal, que era para abastecer toda a região, não só especificamente as agências do Banco do Brasil, mas toda a rede bancária. E a polícia não foi informada, a Polícia Federal não foi informada. Como é que segue essa investigação sobre essa negligência ou falha de comunicação, sei lá, o que a investigação vai apurar no final disso aí? Silvano, a atividade de segurança pública ela tem que ser integrada com toda a sociedade civil. Nós temos o COSAR, vocês sabem, uma unidade nossa de combate para a área rural, considerando a fuga de criminosos, em Bacabal permanentemente. São 30 dias seguidos o COSAR presente em Bacabal, porque tem lá essa central de distribuição da Prosegur. E nós não fomos avisados deste montante na central do Banco do Brasil, que fica atrás da agência. Tanto que eles entraram pelo INSS, furaram o muro do INSS e tiveram acesso direto à parede deste prédio que fica nos fundos da agência do Banco do Brasil em Bacabal. Nós não fomos avisados que havia essa quantia grande naquele local, porque nós já estamos lá por conta da central de distribuição da Prosegur. Se houvesse um aviso, os nossos homens do COSAR estariam lá até a distribuição dos carros. De outras vezes, nós já fizemos a cobertura quando avisados que alguns caminhões fariam o transporte de dinheiro. O COSAR deu a cobertura para que os caminhões seguissem para as cidades e fizessem a distribuição. Desta vez, infelizmente, não houve aviso e eu não sei como esse bandido tomaram conhecimento. A informação que a polícia tem sobre o desaparecimento daquele caminhoneiro, há já informações de fato de que ele pode ter alguma ligação com o bando, secretário? Nós estamos investigando o grau de relacionamento dele ou não com esta quadrilha.
Há um informe de ontem para ser transformado aí numa verificação de que ele teria sido filmado e fotografado num carro pequeno com outra pessoa após o roubo na cidade de Santo Inês. Se isto for confirmado, ele entra no raio apuratório na condição de suspeito, de envolvimento com o bando. Ô, secretário, um outro caso também, saindo um pouco dessa esfera lá de Bacabal, como é que está o caso do assassinato do prefeito Ivanildo Paiva, o prefeito lá de Davinópolis, que foi morto? A gente sabe que as investigações elas avançam e quando está nesse estágio, é um estágio muito crítico, muita coisa não pode ser revelada, muita coisa não pode ser falada para justamente não atrapalhar as investigações. É fato que tem policiais, por exemplo, não provavelmente aqui do Maranhão, mas de outros estados envolvidos na execução do prefeito. Como é que está esse caso, secretário? Silvão, o que nós podemos adiantar para a tranquilidade da sociedade local e para a sociedade maranhense como um todo, é de que as investigações estão muito avançadas. Nós consideramos o caso elucidado e agora são ações policiais para apresentar ao judiciário aqueles todos envolvidos. Então, ontem mesmo, tem mandante? Mandante. Nós temos um ritmo de trabalho forte e não trabalhamos só com o caso, porque a nossa obrigação como gestor geral é olhar todas as situações. E ontem mesmo, no final do dia, reunido com o delegado geral, tratamos deste caso. E o senhor delegado geral me garantiu o avanço pleno da investigação sobre a autoria, tanto a parte de execução material quanto o comando intelectual do crime. Secretário, nós estamos chegando agora em dezembro, final do ano, é mais um ciclo que se encerra também nesses últimos 4 anos aí, a partir de 2019, há um novo ciclo que se inicia em relação ao governo do Estado. Qual o balanço que o senhor faz desse período? Qual o ponto que o senhor destacaria como principal? E eu conversava com o Silvão aqui ao longo do ano, do programa, e falando das ações extremamente importantes da Senarc, por exemplo, né, atingindo aquela parte mais sensível das organizações criminosas, que é exatamente o bolso, ou seja, você vai direto a esse ponto. Vimos várias ações acontecendo no Estado, em especial nesse ano de 2018. Eu destaco como muito importante para o Sistema Estadual de Segurança os investimentos que foram feitos pelo governo do Estado. É importante fortalecer o sistema de segurança. Não há nenhuma democracia no mundo com um sistema de segurança fraco. Algumas concepções de reserva mental equivocada no Brasil entendem que a força de combate ao crime não deve ser algo tão forte. E eu digo ao contrário. A força do Estado tem que ser 1000 vezes maior do que a força do crime. Isso no aspecto material e no aspecto intelectual. Essa sua lembrança de que a Senarc combateu organizações de tráfico, dando prejuízo financeiro, é concreta. Nós temos uma organização aqui que só de uma vez perdeu 17 milhões de reais. Sabe qual foi o resultado? A extinção desta quadrilha e a fuga dele para vários lugares no Brasil. Porque eles tinham que pagar para a organização internacional os 17 milhões de reais. Como eles perderam a droga e recursos, não tinham condição. Eles tiveram que fugir dos seus próprios comparsas internacionais. E acabou a organização criminosa. Nós sabemos que eles fugiram para vários estados para desaparecer do mundo do crime, tendo que fugir do próprio crime na condição de criminosos. Isso é importante, quebrou a coluna vertebral de uma organização. Outra organização que nós demos um prejuízo financeiro muito forte, aquela que tinha 42 integrantes. O chefe era do Goiás, ficava aqui. O subchefe era maranhense, ficava em Goiânia, cuidando da organização financeira, para dar suporte àqueles que agiam. Enquanto nós não identificamos isso, a quadrilha não acabou. Depois da apreensão dos valores, a quadrilha também foi extinta. Isto é fundamental. E o foco, a apreensão da droga antes da distribuição. Não basta ficar mostrando 1 quilo, 2 quilos de cocaína, de droga apreendida. Nós temos que pegar a partir de tonelada em caminhões, em ônibus que traz droga para o Maranhão. E isso a Senarc, depois de criada pelo governo Flávio, fez bem. Somos campeões de droga na região Nordeste e disputamos inclusive com os estados que fazem fronteira com outros países. Isso é fundamental. A redução de roubo a banco também. Nós tivemos 50 casos no ano de 2014 e estamos com 9 casos no ano de 2018. Então veja que é um contraste considerável da ação. E com a diferença, em todos os casos que aconteceram de roubo a banco no estado do Maranhão, nós temos 100% de elucidação e 100% de prisões. Secretário, obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Difusora. É um prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos daqui a pouco informar os senhores e a sociedade através da imprensa sobre as ações também contra Humberto de Campos. Obrigado, Silvão Alves. Um ótimo dia para você também. Obrigado, Roberto. Bom dia. Confira agora o nosso giro de notícias. O lixão de Passo do Lumiar, que funciona na comunidade do Iguaíba há mais de 20 anos, será fechado hoje.
A medida atende ao artigo da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com o encerramento das atividades no local, o lixo terá como destino a Central de Tratamento de Resíduos, ou Aterro de Titara, localizado na cidade de Rosário. Este é o último lixão da região metropolitana de São Luís a ser fechado. O Maranhão registrou queda no número de casos de leishmaniose visceral em seres humanos. Segundo o levantamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação relacionado ao último ano, o Maranhão reduziu em 24,65% os índices de casos confirmados para a doença. Em 2017, 783 pessoas contraíram leishmaniose. Em 2018, o número caiu para 590 casos confirmados. A doença, também conhecida como calazar, é causada pela picada de um mosquito que usa o cão como vetor e atinge o ser humano. Termina hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições deste ano, realizadas no dia 7 de outubro. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, a quitação eleitoral é exigida para posse em cargo público, matrícula em instituições de ensino superior e emissão de passaporte. No caso do servidor público, a regularidade eleitoral é condição para recebimento do salário. A justificativa pode ser feita pela internet no sistema Justifica, disponível nos portais dos tribunais regionais eleitorais. No próximo bloco, no Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, eu converso no estúdio com a delegada Kazumi Tanaka. Nós vamos falar no próximo bloco de política também. A Câmara aprova fim de punição para municípios que estourarem limite de gastos com o pessoal, assunto para John Coutrin. E aqui na Assembleia Legislativa, o projeto de reforma tributária aqui no estado, de mudanças na política tributária do Maranhão, projeto que foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Já já vamos ver como foi a sessão. Imagens ao vivo nesse momento da entrada da capital maranhense, está aí o portal de entrada, o tempo nublado aqui na capital São Luís. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 24 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Aqui no estúdio eu converso sobre o assunto com a coordenadora das Delegacias Especiais da Mulher no Maranhão, delegada Kazumi Tanaka. Delegada, bom dia. Bom dia. Essas datas são sempre importantes para essa reflexão, né? Buscar a conscientização, em especial uma data como essa de conscientização dos homens, né? Ou seja, o principal agressor, não é? A gente pode falar que a partir do momento em que a mulher sai do silêncio, ela fala, ela denuncia, essa realidade tem mudado aqui no Maranhão? Tem, porque para ela alcançar esse nível de consciência de que não dá mais e que eu preciso buscar ajuda, isso já é um grande passo para uma mudança. E aí quando ela encontra uma ambiência dentro de uma estrutura em que ela vai encontrar um organismo especializado, como é uma delegacia da mulher, uma rede que funciona dentro de uma estrutura que é a Casa da Mulher Brasileira, é uma rede que funciona e que se interliga, ela vai ter não só a demanda da repressão criminal na delegacia atendida, como outras demandas, por exemplo, o advogado gratuito para acompanhar a separação judicial, pensão alimentícia, o acompanhamento psicológico para poder libertá-la daquela situação de violência e outros atendimentos também que devem advir a partir do primeiro momento em que ela acessa a justiça, que é através da delegacia. Uma das novidades desse ano foi o plantão de gênero, não é? Exatamente. Como é que tem sido a demanda? É realmente 24 horas por dia possível apresentar essa denúncia? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Exatamente. Foi um grande ganho aqui para a capital. Especialmente porque o plantão de gênero, que atua 24 horas aqui na região metropolitana, ele atende as mulheres naquelas situações e nos momentos em que ela mais sofre violência, que é noite, final de semana e feriado. Então, nessas ocasiões, antes do plantão, iria para os plantões centrais normais, que atendiam também outras demandas de criminalidade. E agora, com a implantação do plantão de gênero, atende somente mulheres em situação de violência de gênero nessas ocasiões. Ou seja, também meninas, senhoras idosas também, são atendidas nesse plantão de gênero final de semana, noite e feriado, e que teve um diferencial realmente para atender a mulher dentro de um espaço especializado, humanizado, que não se confunde, não se mistura com outras violências urbanas, como roubo, tráfico, essas outras coisas. Então ela se sente mais acolhida, é um espaço que é humanizado e é um espaço que fez toda a diferença para que a mulher queira acessar nesses momentos em que passou por violência. Esse ano nós tivemos também a aprovação de uma lei tratando da criação de 5 novas delegacias, né? Que diferença isso vai fazer no Estado a partir da implantação delas, a partir do ano que vem? E exatamente dentro do que eu falei anteriormente, para a população, a primeira concepção de justiça é a polícia. Então, assim, se a mulher passa por situação de violência nessas cidades que vão ser contempladas com mais uma nova delegacia da mulher, ela vai identificar ali, eles vão me entender. Ali é um espaço que é meu, que trabalha só com essa questão e eu vou ser ouvida e com respeito. A situação que eu passo vai ser levada em consideração.
Então ela busca mais aquele espaço quando ela identifica que é um espaço para esse tipo de denúncia, para esse tipo de situação. E aí, a partir da criação daquele espaço, aquelas mulheres que estavam ali até então caladas passam a buscar ajuda através desse organismo especializado, e ela é inserida na rede de atendimento. Esse ano nós tivemos mudanças, algumas delas na legislação, né, e que afetam diretamente, principalmente a mulher vítima desses tipos de crime. A importunação sexual, por exemplo, mudanças numa lei mais rigorosa em relação a esse assunto. A senhora entende que foi um dos avanços de 2018? Com certeza. Até porque também isso era tido como natural. Isso faz parte da cultura. É assim mesmo, em épocas festivas, como o carnaval, por exemplo, é algo normal, se a mulher for para um baile carnavalesco, estiver com roupas mais curtas, que ela seja assediada por pessoas, ou mesmo dentro de coletivos, transportes públicos coletivos, em que também há aquela situação de que aproveita o momento que está mais cheio para poder se esfregar, para poder passar a mão nas mulheres, para poder constrangê-las, faltar com respeito com as mulheres que estão ali naquele transporte público coletivo. Então, agora, se isso acontecer, como é uma prática até comum, a mulher pode denunciar, chamar a polícia, porque ele pode ser preso em flagrante. E aí é encaminhado para o plantão de gênero, onde ele lá vai ser autuado em flagrante delito. Já temos casos aqui no Maranhão, em São Luís especial também dessa ordem, né? Já houve casos nesse sentido, as mulheres já estão se conscientizando de que podem denunciar essa situação, que não é normal, que não é natural, e elas têm buscado ajuda, e os procedimentos policiais estão sendo instaurados em função disso. Delegada, essa questão da violência doméstica, muitas vezes a família, antigamente se falava que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje não, a gente já sabe que isso aí está completamente equivocado. Mas às vezes a família, as amigas, os amigos alertam sobre determinadas situações ali naquele ambiente familiar. Queria que a senhora falasse para essa mulher, a partir de quando ela deve começar a se preocupar para que a situação não agrave e chegue a um ponto como, por exemplo, a agressão física? E tudo inicia, na verdade, através das violências psicológicas. E como é que são essas violências psicológicas? São os xingamentos, é o controle, é a necessidade de posse, de dominação da mulher, é querer que ela se negue em detrimento do que ele acha que é o importante na vida dela. É não permitir que ela vá à escola, que ela frequente o trabalho, é não permitir que ela mantenha amizades que ela mantinha, que não acesse a casa dos familiares, é ter controle sobre todos os passos que ela dá, usar inclusive de violência psicológica ou manipulação para ter ela o tempo todo sob seu controle. Então tudo isso aí são indícios, não é proteção, não é amor demais. É indícios de que ele é uma pessoa controladora e que cada vez mais ele vai querer ascender naquele controle de modo a que ela se anule naquela relação e que possa inclusive ocasionalmente usar da violência como estratégia de dominação daquela mulher. Então a esses primeiros sinais ela tem que realmente identificar e pedir ajuda sobre o que pode fazer, que organismo pode acessar para sair daquela situação de violência. Nosso tempo já está quase se encerrando, mas eu queria só falar sobre as medidas protetivas, né? E a gente fica muito triste quando vê situações em que a justiça considerou o caso grave, já deu aquela medida protetiva, mas mesmo assim a mulher acaba morrendo pelo simples fato de ser mulher e de que a gente sabe que, enfim, não há a possibilidade da justiça estabelecer um controle absoluto, né, sobre as ações das pessoas, né? Exatamente. Então, eu queria que a senhora falasse sobre esse aspecto das medidas protetivas e como que é possível aprimorar esse ponto. E nós, inclusive, como mecanismos de alcançar essa mulher que pediu uma medida protetiva para que ele não se aproxime, para que não mantenha contato, para que saia da casa, nós agora temos algumas estratégias adotadas pelo Estado, como é a Patrulha Maré da Penha. Através da Patrulha Maré da Penha, aquela mulher que requer a medida protetiva de urgência, ela é monitorada pela Patrulha Maré da Penha, que inclusive vai fazer uma ação hoje, a partir das 4 horas da tarde, lá no Parquinho da Litorânea, que é em função da campanha do Laço Branco. Todo mundo está convidado a participar, a passar por lá, que vai ter essa blitz preventiva. A patrulha já existe aqui na capital, em Imperatriz, e vai se expandir para outras localidades também do Maranhão, como também esse ano vamos lançar, mas já adiantando aqui, o aplicativo Salve Maria, em que é um aplicativo que pode ser baixado em qualquer celular, em que a mulher em situação de violência, flagrante delito ou não, ou mesmo denúncia anônima, a pessoa pode acessar o aplicativo, dizer que está passando por violência, incluir fotos, vídeos e inclusive ter um georreferenciamento para que se identifique onde aquela mulher está acessando em situação de maior gravidade, maior violência. Delegada Kazumi, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada também. Foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que traz mudanças no sistema tributário maranhense. Veja na reportagem de Geice Gomes.
A votação do projeto chamado pela base governista de Projeto de Combate à Crise e pela oposição de Projeto da Maldade gerou grande discussão na Assembleia. Representantes do Partido Novo, da Associação de Jovens Empresários e do Movimento Brasil Livre acompanharam as discussões da galeria. O requerimento seria votado na segunda-feira, mas após pedido de vista do deputado Eduardo Braide, a votação foi transferida para ontem. 33 deputados estavam presentes e 9 não foram. Entre os destaques do projeto de lei existem programas sociais e projetos tributários e fiscais. Entre eles estão isenção do imposto para micro e pequenas empresas, a criação do cheque cesta básica, reajuste de 0,5% na carga tributária da alíquota do óleo diesel, a da gasolina e da cerveja passarão para 28,5%. O deputado Adriano Sarney anunciou que deve dar entrada em uma ação direta de inconstitucionalidade contra a proposta que altera a Lei 7.799 de dezembro de 2002. Seja mais importante a reduzir a comunicação e a articulação política, que o governo também gasta milhões por ano, ao invés de aumentar os impostos e afetar o bolso do contribuinte. Então, quem está pagando a conta hoje é o contribuinte. E o governo não está cortando na própria carne. Então, existem formas do governo ser mais eficiente e de conseguir esses resultados de outra maneira. Cerca de 20 emendas foram apresentadas à Comissão de Constituição e Justiça. Delas, 2 foram acolhidas. A primeira estabelece a isenção do pagamento de IPVA, que seria realizado para motos de até 100 cilindradas para motos de 110 cilindradas. E a segunda, que permite o pagamento de multas no cartão de crédito. Onde estão os impostos? Em mais policiais. Estão com 800 escolas construídas ou reformadas. Estão aplicadas nos hospitais macro-regionais que mudaram a vida das pessoas, que deram acesso a pessoas fazerem cirurgias ou tratamentos que às vezes demoraria meses e até anos para ter direito e fariam como um favor. Então, a aplicação desses recursos é correta e tem mudado a vida das pessoas. O recesso na Assembleia deve começar dia 20 deste mês. Com a votação deste projeto concluída, os deputados devem se articular para a votação do Orçamento 2019. Agora a participação de John Coutrinho aqui no estúdio do nosso Bom Dia Maranhão, falando de política. John, nós vamos começar falando sobre a Câmara dos Deputados que aprovou o fim da punição para os municípios que estourarem o limite de gastos com o pessoal. Ou seja, na prática, rasgaram a lei de responsabilidade fiscal, não é isso? Ou eu estou errado? Não, está corretíssimo, Adalberto. Bom dia. Bom dia. Foi mais um absurdo ali aprovado pela Câmara, esse projeto que ele dá uma carta em branco, um cheque em branco para os prefeitos, né, os gestores, ultrapassarem o que diz a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ultrapassarem 60% do orçamento com folha de pagamento. O que é que eles alegam? Quem propôs essa medida, que os municípios têm dificuldades financeiras hoje, o país passa por uma grave crise econômica, e aqueles municípios que comprovarem, aqueles gestores que comprovarem que perderam 10% da receita, eles podem então aí ultrapassar a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, no quesito aí com folha de pagamento. Ou seja, um absurdo esse projeto que, se já há exageros, se já há equívocos, os prefeitos já exorbitam aí a questão da LRF com quase a grande parte de folha de pagamento, agora mesmo que eles terão liberdade para inchar as folhas, principalmente aqueles prefeitos do interior, Adalberto. Aqueles prefeitos que praticamente empregam muita gente, aliás, políticos, partidários, na folha da prefeitura, agora eles terão toda a liberdade para fazer o que quiser. Por outro lado, isso prejudica investimentos em outras áreas. Por exemplo, se mais de 60%, agora pode mais de 60%, ser gasto em folha de pagamento, isso quer dizer o quê? Que você acaba diminuindo recursos para a saúde, para a educação, e vai mesmo colocar paniguados, colocar aliados políticos na folha de pagamento da prefeitura. Muitas das vezes, muitos funcionários que nem trabalham. Ou seja, então aí, mais um absurdo cometido aí, um equívoco, um exagero aí, essa aprovação. Que aí quem ficou contente, claro, foram os gestores, os prefeitos em relação a isso. Ô John, a Prefeitura de Olho d'Água das Cunhãs tem agora um novo comando?
Tem novo comando. O Tribunal de Justiça propôs o afastamento do atual prefeito, Rodrigo Oliveira, e a Câmara Municipal de Olho d'Água das Cunhães empossou ontem a Viliane Nunes Costa. Ela é presidente da Câmara Municipal e assumiu interinamente, ela está na imagem por enquanto, no lugar do prefeito de Olho d'Água das Cunhães. O que aconteceu, Adalberto? Esse afastamento dele foi por conta de processos de irregularidades, falhas em processo licitatório na cidade de Olho d'Água das Cunhães. O entendimento do Tribunal de Justiça que ele deveria ser afastado e o prefeito deve também, claro, ser punido aí com várias sanções, claro. Ele pode recorrer dessa decisão, ele pode também voltar ao cargo, mas por enquanto quem assume o comando lá de Olho d'Água das Cunhães é a atual presidente da Câmara, foi empossada ontem, a Viliane Nunes Costa, e ela deve tomar as rédeas do município durante esse tempo aí que a Justiça resolve em definitivo a questão do atual prefeito. João Coutrinho, o prefeito de Bom Jardim foi acionado por fraude em licitação para aluguel de veículos? Nesse caso é mais grave. O Francisco Araújo, lá prefeito de Bom Jardim, uma ação de civil pública contra ele, proposto pela Promotoria de Justiça da cidade de Bom Jardim por procedimento licitatório irregular, direcionado, ou seja, uma série de irregularidades, incongruências, equívocos, falhas ali no procedimento licitatório para locação de veículos na cidade de Bom Jardim. O que o Ministério Público alega? Que primeiro houve um direcionamento do edital para favorecer determinada empresa. O que existe, Adalberto? Ali não houve a comunicação devida no edital, não existiu aí todos os trâmites necessários de divulgação, para que todas as empresas tivessem acesso, ou seja, um edital licitatório direcionado para que uma empresa ganhasse. Além do mais, essa empresa que ganhou, ela também não estava habilitada, ela também aí tinha uma série de irregularidades, não cumpriu todas as exigências desse edital, mas o prefeito de Bom Jardim acabou dando ela por vencedora e acabou contratando, mesmo ela não atendendo todos os requisitos, ou seja, uma licitação de R$1 milhão, mas o prefeito vai ter, segundo essa condenação, vai ter que ressarcir em R$2 milhões, ou seja, o dobro, por conta desse prejuízo dado ali, por conta dessas irregularidades. Não é a primeira vez que o prefeito lá, Francisco Araújo de Bom Jardim, passa, Adalberto, por denúncia de irregularidades. Já mostramos aqui várias vezes e Bom Jardim parece que não tem sorte. Todo prefeito que entra lá acaba se metendo em alguma confusão, em algum ato licitatório, algum ato fraudulento, e nesse caso o atual prefeito vem dando seguimento a isso. Claro, isso é uma acusação da Promotoria de Justiça e isso deve ser, claro, levado aí para ainda julgamento em outras instâncias. João Coutrinho, para encerrar, vamos falar rapidinho sobre o governo de transição, porque várias indefinições aí estão acontecendo ainda. No caso da FUNAI, por exemplo, iria para o Ministério da Justiça com o Sérgio Moro, parece que não vai mais. Estão pensando no Ministério da Agricultura, que é a pior das hipóteses aí. E há essa indefinição, portanto, em relação à FUNAI. Lá no Ministério do Meio Ambiente agora, o Bolsonaro nomeou um delegado para cuidar de meio ambiente no Brasil, com a visão dele, inclusive, de que cuidar de meio ambiente é preciso, em relação, por exemplo, à questão indígena, ele é contra a demarcação de novas terras indígenas, acha que essa terra, a riqueza que está lá pode ser explorada de alguma forma, enfim. E disse, inclusive, da dificuldade de encontrar um ministro com essas características para se enquadrar ali no Ministério do Meio Ambiente, né? Na verdade, Adalberto, não tem dificuldade nenhuma, é que o Bolsonaro, ele sempre falou, inclusive na campanha, ele não está enganando ninguém. Quem votou no Bolsonaro já sabia que ele não ia dar prioridade para o meio ambiente. Tanto que no início do governo ele disse que essa pasta ele daria prioridade para a questão do agronegócio, que o meio ambiente, a legislação ambiental, tudo isso ficaria em segundo plano, porque a prioridade para ele é favorecer esses empresários do setor agrícola. Na questão do Bolsonaro, posse marcado para o dia 10, Adalberto, já está bem aí, a diplomação, aliás, posse não, diplomação pelo TSE. As contas do Bolsonaro foram aprovadas com ressalvas, mas foram aprovadas, e a diplomação marcada para o dia 10. O que acontece agora? Ele está fazendo uma ponte, um diálogo com os deputados e com os senadores no sentido de aprovar a reforma da Previdência. A prioridade do Bolsonaro é agora aprovar a reforma da Previdência e ele está fazendo essa articulação de uma nova forma, no sentido de conversar com as bancadas temáticas, com as bancadas ali de cada setor e não conversar com o partido no sentido de negociar. Então ele quer já esse apoio, já está negociando, o PR já disse que vai apoiar, o PSDB não vai fazer parte da base, mas vai
apoiar aquilo que foi importante para o país, no caso, a reforma da Previdência. Então, mesmo que seja fatiada essa reforma, a prioridade do Bolsonaro, então, nessa articulação em primeiro momento, com os deputados e senadores, aprovar a reforma, que é algo imprescindível para o país. Obrigado, João. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. No próximo bloco, o aeroporto de São Luís está fechado para pousos e decolagens desde a madrugada de hoje. Mas Maranhão e Pinheiro vão fazer a final da Copa FMF. A semifinal ontem foi super emocionante, são 7h42. Assunto para o Laércio Júnior depois do intervalo. São 7h45, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Olha, o aeroporto de São Luís, Hugo Machado, ficou fechado para pousos e decolagens na madrugada de hoje, gente. Passageiros reclamam da falta de informação, de acomodações adequadas. Hugo Freitas está lá no aeroporto, tem para nós informações agora ao vivo. Hugo, como é que está a situação nesse momento aí no aeroporto? Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos nesse momento aqui no aeroporto de São Luís. Dá só uma olhada na fila que nós temos. São passageiros, Adalberto, gente que está aqui aguardando há bastante tempo. Tem gente que chegou aqui às 9 horas da noite de ontem, já conversei com eles, reclamando da situação, voos que tiveram que ser cancelados, inclusive voos que estavam previstos para agora pela manhã também foram cancelados. Esses passageiros estão tendo que sair aqui do aeroporto ou voltar para casa ou ir para hotéis aqui de São Luís. E muita gente está reclamando, inclusive, Adalberto, que está tendo problema até para pegar o táxi para poder ir ou para casa ou então para algum hotel aqui da cidade. Os voos aqui de São Luís, Adalberto, tiveram problemas desde a madrugada. Muitos foram desviados, tá, para que iriam chegar aqui em São Luís, foram desviados para outras cidades como Belém, foram desviados para Fortaleza, e os que sairiam aqui de São Luís acabaram sendo cancelados. A informação que se tem, Adalberto, é que pouca visibilidade aqui em São Luís por conta da chuva, por conta do mau tempo, acabou prejudicando e adiando esses voos. Eu vou conversar aqui, Adalberto, com uma passageira que viajaria, né, para São Paulo. Sim. Você chegou aqui a que horas ontem? Por volta de 11h45 da noite. E aí, como é que foi essa madrugada inteira? Sim, o voo estava previsto para sair, para partir a 1h35. Nós fizemos o check-in normalmente, despachamos as malas que tinham que ser despachadas, subimos para a sala de embarque e começou a demorar, né? Deu 1h20, 1h25, nada, não aparecia nenhuma informação no painel. Por volta de 1h40 mais ou menos, o funcionário da companhia informou que por questões meteorológicas, muitos ventos, a aeronave não pousaria aqui e passou direto para Fortaleza. E a partir daí nós ficamos sem informação. Tivemos que nos acomodar nessas cadeiras que não são confortáveis, sem informação alguma. A gente não conseguia nem dormir, porque tínhamos que estar o tempo todo atentos ao painel. Por volta de 4h20, o avião pousou e no painel disseram que o embarque seria imediato. Todos nós nos dirigimos à fila e ficamos lá uns 20 minutos sem qualquer informação, quando o funcionário nos informou que o voo foi cancelado. Tinha sido cancelado por conta do excesso de horas da tripulação. E nos encaminhou para o check-in para todo esse processo de remarcação, eventual remarcação, no caso. Ótimo, obrigado. Seu nome como é que é? Raicilene. Raicilene, obrigado, Raicilene. Pois é, Adalberto, a situação é essa, bem delicada, muita gente reclamando, enfrentando dificuldades, cansada também, né, porque ficaram aqui no aeroporto a madrugada inteira e agora ainda tem aí algumas horas para tentar resolver a situação. Eu volto com você. Obrigado, Hugo, pela informação. Você vê nas imagens, se a fila do lado de fora está assim, você imagina do lado de dentro do aeroporto a situação que está. E o pior de tudo, gente, nessa hora, é a falta de informação. É impressionante como que se faz isso ainda no Brasil. O ideal é que as pessoas procurem os seus direitos, né, na justiça, inclusive, enfim, no PROCON, procure os seus direitos como consumidor, porque você sai da sua casa imaginando que você vai embarcar. Às vezes, inclusive, o voo está confirmado para aquele horário, então, muitas vezes, a informação já existe que o voo foi cancelado,
mas as pessoas não são informadas. Essa é uma reclamação geral que se tem no aeroporto, inclusive. Tem gente que ia embarcar hoje às 6 da manhã, vai embarcar só às 6 horas da tarde. No caso aí da pessoa que foi entrevistada, mora aqui em São Luís, mas quem não tem parente, quem não mora aqui, como é que faz? Quem vai pagar as despesas, por exemplo, do hotel? Situação complicada. Vamos em frente, vamos agora falar de esporte. Laércio Júnior, Copa FMF, tivemos aí a semifinal, as semifinais, aliás, 2 jogos cheios de emoção, hein? E que emoção. O de Pinheiro não teve tanto assim porque foi agora, um chocolate. Para completar, o daqui... O daqui foi demais, Adalberto Melo. O Maranhão Atlético fez 1-0 logo com 1 minuto de jogo. Nós temos alguns lances que vamos mostrar da competição da Copa FMF. O Maranhão ele fez 1-0 com 1 minuto de jogo e aí acabou invertendo a situação. O São José, que entrou jogando pelo empate, o Maranhão Atlético precisava simplesmente, Adalberto, da vitória para conseguir a classificação. Desmontou todo o esquema do São José. O que o São José fez? O São José se preparou para jogar defensivamente, para buscar um empate, mas toma um gol com 1 minuto. Tudo tranquilo. Aos 14 minutos do segundo tempo, o São José empata. 1-1, complica a vida do Maranhão. Só que abriu mão de jogar. Ficou todo na defesa, jogadores caindo em todo momento e levou o castigo. 5 minutos de acréscimo, aos 49h30 um escanteio, o Rodrigo Ramos vai para a área e brilha a estrela mais uma vez desse goleiro que é experiente no Maranhão Atlético Clube. Vem um cruzamento, ele desvia de cabeça, brilha a estrela também do Raimundinho, jogador que tinha acabado de entrar, o Samuel Saldanha, consegue ajeitar e mandar a bola para o fundo do gol e aí foi uma explosão de alegria dos torcedores do Maranhão. Um lindo momento da história do Maranhão, numa competição muito importante, embora ela não seja tão badalada como uma Série B, como o próprio Campeonato Maranhense, mas é uma competição muito importante, principalmente para essas outras equipes, com exceção de Sampaio, Mota e Imperatriz. Os outros times que querem calendário precisam da vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e a única opção, a Copa FMF. O Maranhão está na final com a vitória por 2-1 e agora terá o Pinheiro Atlético Clube pela frente. E o Pinheiro com o Santa Quitéria, como é que foi? Goleada, show do Neto mais uma vez, é o time comandado pelo português Luiz Miguel. Pinheiro tem a melhor campanha da competição e vive um momento maravilhoso. São 13 jogos, em 13 jogos Pinheiro só perdeu uma partida para o São José, que foi eliminado ontem. Inclusive o Maranhão Atlético Clube foi derrotado pelo Pinheiro Atlético Clube jogando aqui no Castelão. E nesse estádio Municipal Costa Rodrigues, não tem jeito. O Santa Quitéria já havia levado 4-1 jogando lá, nesse jogo que você acompanha, e ontem tomou de 5-0. Com o estádio cheio, mesmo debaixo de muita chuva, a torcida de Pinheiro compareceu em grande número, levando seu incentivo para os jogadores do chamado hoje Búfalo da Baixada, que retorna uma situação bem legal. Há mais de 25 anos, Pinheiro não participava da primeira divisão do futebol maranhense. Volta ganhando a segunda divisão, volta participando de uma competição importante que é a Copa FMF e agora está a 2 jogos de participar pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pode ser o segundo time da Baixada a jogar o Campeonato Brasileiro. O Viana já jogou. Agora é a chance do Pinheiro, mas para isso terá que superar o Maranhão Atlético Clube, que é uma equipe tradicional. A federação deve definir hoje a data do primeiro jogo. O Maranhão vai informar se quer jogar no sábado ou no domingo, provavelmente jogo no domingo, para que os atletas possam descansar. Mas a finalíssima já está confirmada, dia 15, um sábado, em Pinheiro, estádio Costa Rodrigues. Expectativa de mais de 10 mil pessoas, a grande final da Copa FMF entre Pinheiro e Maranhão. O Pinheiro joga com a vantagem nessa decisão. A equipe da Difusora vai estar lá conferindo tudo com certeza. Vamos falar de Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa tem coletiva hoje importante, Adalberto Melo, tricolor que teve um ano, eu diria que maravilhoso no primeiro semestre, embora não tenha passado da primeira fase no Campeonato Maranhense, tem esse adendo. Mas, em compensação, Sampaio chegou à terceira fase da Copa do Brasil, ganhou do Independente do Pará, venceu o Paraná Clube, empatou em 0-0 com a Ponte Preta e só foi eliminado nos pênaltis. Na Copa do Nordeste, eu não preciso nem dizer, foi campeão. Vem o Campeonato Brasileiro da Série B, mudanças de treinadores, o último deles foi o Marcinho Guerreiro, que passa férias agora em Jericoacoara, esfriando a cabeça para esperar uma nova oportunidade, e o novo treinador será Flávio Araújo, que terá a oportunidade de tentar conduzir o Sampaio mais uma vez à Série B. Ele conseguiu fazer isso no ano de 2013, foi o técnico do Sampaio Corrêa e chega amanhã na capital. À tarde nós teremos uma entrevista coletiva pelo presidente do clube, ele vai falar sobre a contratação do Flávio Araújo, mas principalmente quais os jogadores do atual elenco do Sampaio
que permanecerão e quais os reforços que o Sampaio terá para a próxima temporada. A estreia da Bolívia Querida está marcada para o dia 17 de janeiro. O tricolor joga contra o Ceará lá na Arena Castelão, em Fortaleza, né? E a expectativa gira em torno de 3 jogadores importantes. O Andrei, goleiro do Sampaio Corrêa, ele tem contrato, mas o Sampaio já adiantou que pode negociá-lo. O Fernando Sobral, que fez um grande campeonato brasileiro da Série B, para muitos deveria inclusive estar na seleção da competição, mesmo com a campanha ruim do Sampaio Corrêa. E o zagueiro Maracás. Foram 3 nomes importantes na Copa do Nordeste, 2 que caíram de produção no estadual, o Andrei e o Maracás, e o Fernando Sobral, que manteve uma grande regularidade ao longo de toda a temporada. Obrigado, Laércio. Até amanhã. Um abraço, Adalberto. Tá aí nosso Laércio Júnior, as notícias do esporte para você. Tá na hora da gente conferir a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos começar? Vamos lá? Vamos aqui para o nosso mapa da previsão do tempo. São Luís, Imperatriz e Caxias. Aqui na capital maranhense, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. Olha lá a mínima, 25, a máxima 31 graus. Em Imperatriz, nós temos predomínio de tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva, mínima de 25, máxima 33 graus. Segundo o Laboratório de Meteorologia da UEMA, em Caxias hoje, nós teremos céu parcialmente nublado também e há possibilidade de chuvisco rápido e isolado. Mínima de 26, máxima de 35 graus. O NUGEL, Núcleo Geoambiental da UEMA, informa também mais 3 cidades, Barreirinhas, Carolina e Barra do Corda. Barreirinhas com céu parcialmente nublado, possibilidade também de chuvisco rápido e isolado. A mínima por lá 26, a máxima 32. Carolina, região sul, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima 25, máxima 33 graus. Vamos para a Barra do Corda? Predomina o céu claro a parcialmente nublado. Também há possibilidade de chuvisco aí em áreas isoladas da cidade, mas é um chuvisco rápido, hein? A mínima 27 e a máxima de 38 graus, informações do Laboratório de Meteorologia. Vamos ver agora ao vivo? Isso aí foi a previsão. Agora ao vivo, olha só, imagens do Aeroporto Internacional Hugo Machado, fechado para pouso e decolagem na madrugada de hoje, transtorno enorme, tempo continua nublado aqui na capital maranhense. A noite de ontem foi de viagem no tempo, no passeio Serenata promovido pela Prefeitura de São Luís. E ontem a programação teve um sabor especial. O ponto de partida foi a Praça Benedito Leite, onde a banda Serenata e a cantora Tássia Campos puxaram o cortejo. No repertório, apenas músicas maranhenses, daí juntando com o cenário impecável da Dom Pedro II, que ganhou um brilho extra com as decorações natalinas, é impossível não se encantar. Para mim é muito gratificante, muito precioso essa oportunidade de ouvir e passar essa energia positiva. Maravilhoso, isso aqui é tudo de bom. Essa música, a cultura maranhense, as luzes que todo ano tem, né? Esse cenário maravilhoso. A Serenata existe há 21 anos e a primeira aconteceu de forma aleatória, aqui mesmo no Centro Histórico, onde um grupo de amigos cantavam a maior conquista da capital São Luís, o título de Patrimônio da Humanidade. Daí o poder público foi aprimorando a atividade e o resultado é essa mistura de história, cultura, magia e muita, mas muita emoção. Essa programação especial faz parte das comemorações do Dia Mundial do Patrimônio. Esse viver dentro de uma cidade, a gente comemorar é cantando, né, contemplando e falando da cidade para que todo mundo abrace essa cidade como o importante para todos nós. A ideia é de apresentar a cidade de maneira inusitada e atraente. A Serenata é a oportunidade que nós temos de poder acompanhar, caminhar ao lado dos artistas que contam um pouco da história da nossa cidade. Em alguns minutos, ludovicenses e turistas puderam conhecer a história de São Luís da maneira mais bela que poderia existir. É uma cidade maravilhosa, muito linda, acolhedora, uma cultura diferenciada. Você revive a história da Fundação de São Luís, com personagens caracterizados, né, com roupas de época, é muito bonito. Atenas brasileira, Ilha do Amor, Terra das Palmeiras, Jamaica brasileira. O nome não faz diferença. O que ela é mesmo é São Luís do Maranhão, patrimônio da humanidade. Cidade dos azulejos, do encanto e da poesia, abraçada pelo mar e amada pelo povo. Muito legal, parabéns São Luís. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal MA10. Até amanhã.
Se eu for embora pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. Eu jamais te esquecerei.